Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicado sobre sua vida no pleno conhecimento daquele que nos amou. É interessante que essa graça e essa paz, ela não pode ser somada, ela só pode ser multiplicada, porque na verdade ela já existe na sua vida numa determinada porção, mas à medida que o conhecimento chega, essa graça ela se expande, ela se multiplica, ela se torna maior a cada dia na sua vida. Então que a graça dele seja a todos vocês, sobre todos vocês que estão aqui e sobre aquelas pessoas que estão em casa. Também quero estender essa graça e essa paz para aquelas pessoas que nos assistem através da 87.7 FM Rádio Liberdade, e Deus também possa alcançá-lo nessa noite através dessa graça e dessa paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Glória a Deus, irmãos. Amém. Quero me dirigir aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, para que você dê o seu like aí, pare tudo que você está fazendo, já dê o seu like adiantadamente, e se você puder compartilhar o link dessa ministração com mais pessoas, vai ser muito bom. Quando você dá o seu like, quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é ótimo, é excelente, e ele vai começar então a pegar esse conteúdo e mostrar para mais pessoas. Quantos querem que mais pessoas sejam alcançadas? Amém. Então é imperativo que você faça isso agora, nesse exato momento. Glória a Deus. Amados irmãos, que maravilha estarmos aqui nesse culto de domingo. Está chuvoso, não é? E nós entendemos que chuva é bênção. Aleluia. Eu particularmente, eu prefiro chuva do que sol. Por mim chovia o ano todo. Eu sou um cara caseiro mesmo, não gosto muito de sair. Mas ainda bem que Deus é bastante democrático. Ele manifesta chuva e manifesta sol também, para agradar a todos. Afinal de contas, quem vende chocolate e comida no tempo mais frio, vende mais, sim ou não? E também quem vende guarda-chuva também tem o seu dia. Glória a Deus. Então Deus é maravilhoso, Ele pensa em tudo. Amém, irmãos? Então a ministração de hoje, ela tem a ver muito, não é, com a nossa vida espiritual, com aquilo que Deus compartilhou conosco através da salvação. Na verdade, a salvação é tão maravilhosa que ela é um grande pacote, onde nós temos muitos benefícios. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a vida no Espírito. Glória a Deus. Eu vou falar um pouco sobre a vida no Espírito, e se der tempo eu estarei falando no final um pouco sobre os dons espirituais. Estarei falando um pouco sobre a unção que opera dentro de mim, dentro de você, e também a unção que opera sobre nós. Glória a Deus. E eu gostaria de começar essa ministração de uma forma um pouco atípica, através de um texto que, ao seu ver, talvez não se encaixe muito na ministração, mas conforme eu for seguindo, certamente que você vai dizer tem tudo a ver. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Eu estou bastante empolgado. Você está... Aleluia. Então abra comigo aí em Lucas capítulo 10, versículo 25. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Esse Deus não é gente não, como dizia um certo amigo. Glória a Deus. Lucas 10, 25. Na verdade, eu ministrei essa mensagem aqui há mais ou menos uns 3 anos atrás. E como é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, então eu estarei ministrando de novo, para você se lembrar. Também é verdade que chegou muita gente nova na nossa igreja, e eles precisam também desse fundamento. Ainda que você tenha ouvido várias vezes, não é, essa ministração nesse tema, mas existem pessoas que não ouviu, então você vai ouvir de novo, e que não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Lucas 10, 25 diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, diga doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e também de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem,
faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem é o meu próximo? Versículo 30, respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Diga, descia. Ele fazia o quê? Ele desceu ou subia? Descia pelo mesmo caminho. Aleluia. E vendo, passou de largo. De igual modo, diga, de igual modo. De igual modo, então, está subentendido, de igual modo que ele fazia o quê? Descia ou subia? Descia, tá certo? De igual modo, sim, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, um certo samaritano que ia de viagem, observe que ele não descia, ele ia de viagem, ele estava fazendo o caminho inverso. E aí diz, chegou ao pé, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, diga azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 denários, diga 2 denários, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Então, quando lemos esse texto, parece que ele não traz nenhuma sinalização sobre o tema vida no Espírito, mas eu queria trazer para você um contexto em cima desse texto, que tem tudo a ver, com a vida no Espírito. Em primeiro lugar, é bom nós imaginarmos que esse homem que estava descendo para Jericó, ele simboliza toda a humanidade. Ele foi atacado, ele foi espancado, ele ficou caído, quase que morto. Aquele homem, esse homem que caiu nas mãos dos salteadores, representa a humanidade caída. Observe que também a gente vê que estava indo pelo mesmo caminho um sacerdote, e o sacerdote, ele também estava fazendo o mesmo caminho, ele descia. E se você vê também, o levita estava na mesma condição, porque também descia. Nós vemos aqui que essas 3 pessoas estavam debaixo da mesma condição, porque eles desciam para Jericó. Imagina aí que Jericó, na Bíblia, depois que Jericó foi destruída, foi considerado um lugar maldito. Josué, no capítulo 6, logo após a queda da cidade, ele disse: maldito é todo aquele que tentar edificar Jericó. Quando esse homem lançar os fundamentos, o seu filho mais novo vai morrer. Depois que ele lançar as portas, o seu filho mais velho também vai morrer. Então Jericó era uma cidade amaldiçoada. Tempos depois, no 2º livro de Reis, Hiel, o betelita, tentou edificar a cidade. E quando ele lançou os fundamentos, seu filho mais novo morreu. E quando ele lançou as portas, seu filho mais velho morreu. Então Jericó é um lugar considerado biblicamente um lugar de maldição. Também é um lugar muito baixo. Jericó fica mais ou menos próximo ao Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém já fica 750 metros acima do nível do mar. Então, se compararmos Jericó com Jerusalém, a gente vai ver que Jericó é um lugar de maldição e Jerusalém é o lugar da bênção. Jerusalém é chamado de a cidade do grande rei. É interessante vermos que esses 3 homens desciam para Jericó. Eles representam a humanidade caída, que não pode se levantar por si só. O sacerdote não podia socorrer aquele homem, nem também o levita, porque todos estavam debaixo da mesma condição. É interessante também observarmos no texto que havia um certo samaritano. Agora, esse samaritano aqui, ele ia de viagem para Jerusalém. Ele estava fazendo o caminho inverso. Esse samaritano da parábola, ele é Jesus por vários motivos. Em primeiro lugar, era uma ofensa
para um judeu ser chamado de samaritano. Por quê? Porque houve a divisão das tribos. Roboão aumentou a carga tributária e Israel então foi dividido. 10 tribos se formou o reino do norte e 2 tribos se formou o reino do sul. O reino do sul tinha a capital chamada Jerusalém e o reino do norte tinha a capital chamada Samaria. Então houve essa divisão. Quando houveram 2 cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, a parte norte ficou pega pelo cativeiro assírio e a parte sul pelo cativeiro babilônico. Agora, quando eles voltaram do cativeiro, a parte norte, que a capital era Samaria, se misturou com aquela geração assíria. Então ficou uma raça de judeu mestiça. E se você for olhar, a parte sul, cuja capital é Jerusalém, ficou pura. Então, quando o judeu olhava para o samaritano, via ele como uma raça misturada. E era mais ou menos assim: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Por isso o judeu não se dava com o samaritano. Era uma grande humilhação chamar um judeu de samaritano. Para ele era a maior humilhação do mundo. Era colocar ele abaixo de zero. Mas Jesus aqui, ele é o samaritano na parábola. Porque assim como os judeus rejeitavam os samaritanos, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Da mesma maneira, ele também foi rejeitado. Existe também uma passagem em João, capítulo 8, versículo 48, não precisa abrir, eu quero ganhar tempo, tá certo? João 8, 48, lá diz: os fariseus discutindo com Jesus, eles disseram para Jesus assim: não dizemos nós que tu tens demônio e que tu és samaritano? Observe então que eles consideravam Jesus como samaritano. E Jesus é o samaritano da parábola também, porque o texto diz que quando o samaritano viu aquele homem caído, não passou de largo. Ele se abaixou para ajudar aquele homem que representa a humanidade caída. E o que ele deita sobre as feridas do homem é azeite e vinho. Aleluia! Azeite e vinho são 2 símbolos da redenção. O azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho, o sangue que foi vertido na cruz para nos salvar. Então, nessa parábola, ela é cheia de elementos que nos faz pensar sobre a obra de Cristo, como ele efetuou tão grande salvação, porque aquele homem representa a todos nós, aquele homem caído, a humanidade caída. Agora, pouca gente sabe que o ministério de Cristo tem 2 fases. Na primeira fase, ele veio como um cordeiro, veio morrer por nós. Na segunda fase, ele vem como leão. A primeira fase está completada. A segunda fase, ele ainda não completou, que é estabelecer o reino dele na terra. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda. Agora, entre a primeira e a segunda fase, existe uma fase que está acontecendo agora. E o restante da parábola vai nos mostrar isso muito bem. O texto nos mostra que Jesus pegou aquele homem, deitou azeite e vinho, fez os primeiros socorros, aquele homem nasceu de novo, dá certo? Ele pegou aquele homem, colocou sobre a cavalgadura e o levou agora para uma estalagem. Quando ele chega naquela estalagem, ali está um hospedeiro, o dono da hospedaria, e ele diz para aquele homem assim: olha, eu quero que você cuide desse homem, está aqui 2 denários, cuida bem dele, e se você gastar além dos 2 denários, quando eu voltar, eu te restituo. É interessante nós pensarmos que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1 denário é uma diária de trabalho de um trabalhador braçal. 2 denários então são 2 diárias ou 2 dias. Então já fazem 2000 anos que Cristo se foi. Ele deu 2, já fazem 2000 anos que ele se foi. Então ele está às portas, prestes a voltar. Eu quero que você preste bastante atenção, que a instrução foi que ele cuidasse do homem, e ele disse que voltaria. Aquele homem da hospedagem, o hospedeiro, ele simboliza o Espírito Santo, a quem nós fomos entregues. Cristo então cumpriu a sua primeira fase ministerial, e nós estamos no intervalo entre a primeira e a segunda. Agora ele nos entrega
para aquele hospedeiro que simboliza a pessoa do Espírito Santo, a quem nós fomos entregues. Nós estamos na dispensação agora do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, então, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, ele não é um fogo, ele não é uma pomba. Esses são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. É interessante pensarmos que ele veio habitar dentro de mim e de você. Ele não veio passar umas férias, ele não veio apenas por um dia, ele veio habitar dentro de mim e de você. E isso faz toda a diferença. Nesses dias de quarentena, eu quero que você valorize a pessoa do Espírito Santo. Eu quero te despertar para algumas questões nessa noite, porque estamos no ministério dele. Eu quero mostrar isso para você. Quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas de quê? Porque a letra mata, mas o Espírito, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Aleluia, estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Nós percebemos, se fizermos uma análise minuciosa no livro de Atos, nós vamos perceber que aquele povo conhecia o Espírito Santo como ninguém. Eles estavam o tempo inteiro falando na pessoa do Espírito Santo. Nós podemos chamar o livro de Atos do livro de Atos do Espírito Santo, porque o que mais nós vemos ali é a operação do Espírito Santo. É tão intenso o livro de Atos, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que em Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos, eram discípulos de João, e Paulo então percebeu que havia alguma coisa de diferente naqueles irmãos. Paulo olhou e disse: esses caras, está faltando alguma coisa nesse varão aí. Está faltando, ele olhou e falou: está faltando alguma coisa. E ele faz a pergunta que eu creio que qualquer crente daquela época faria, se tivesse discernido. Ele diz assim: recebestes do Espírito Santo quando crestes? E eles disseram assim: a gente nem sabia que existe o Espírito Santo. Como que alguém na igreja de Atos não sabia o que era o Espírito Santo? Paulo então fez assim: em que foste batizados então? E eles disseram: apenas no batismo de João. Na verdade, aqueles homens, eles haviam apenas conhecido o batismo de João. Eles eram discípulos de João. Eles não tinham nascido de novo. Precisavam ter um novo nascimento. E Paulo então, a Bíblia fala que pregou para eles a palavra e os batizou em nome de Jesus. Aqueles homens foram batizados no corpo de Cristo, olha a ordem, e depois foram cheios do Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então nós vemos que a pessoa do Espírito Santo no livro de Atos é muito comum. Os irmãos sabiam quem era exatamente o Espírito Santo. Se nós formos agora em 2 Coríntios capítulo 13, lá diz o seguinte: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Observe que em tudo o Espírito Santo aparecia. É uma pessoa bastante presente na vida da igreja.
É importante entendermos que para nós progredirmos na nossa vida, nós vamos precisar se relacionar com essa terceira pessoa da Trindade. E nós vemos que existe na Bíblia o revestimento de poder. Jesus disse: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É mais ou menos como se eu tivesse algum poder e depois eu fosse revestido. É como se eu tivesse vestido com essa camisa e depois colocasse uma outra camisa por cima. Então, o revestimento de poder é bíblico e tão necessário para a igreja naquela época quanto é para os dias de hoje. Então, o revestimento de poder é bíblico e já está disponível para qualquer cristão. Jesus só mandou esperar daquela vez. Uma vez que ele caiu no Pentecostes, agora está disponível para todos nós operarmos. É importante nós entendermos a manifestação do Espírito e percebermos que a gente precisa ativar. Se você já é batizado com o Espírito Santo, quantos são batizados com o Espírito Santo aí? Dê um glória a Deus. Pronto. É mais ou menos como você bota uma panela de água para ferver. Você coloca aquela panela de água para ferver. Inicialmente, você pode colocar a mão ali dentro. Mas passa assim uns minutos, coloca a mão para tu ver se você não queima. Dali a pouco aquela água está fervendo, está em ebulição. Da mesma forma, a questão do Espírito Santo. Nós precisamos nos mover no Espírito. Precisamos fazer alguma coisa com esse poder que está disponível para nós. Porque você é poderoso. Aleluia! Você recebeu o dunamis. Você recebeu o poder para poder ativá-lo. E é importante você entender que as línguas que você recebeu, elas vão trazer para você alguns benefícios muito interessantes que eu queria falar rapidamente nessa noite. O primeiro benefício que a língua traz é uma linguagem de oração. A língua estranha, ela é uma linguagem de oração. Se você for comigo em Romanos capítulo 8, versículo 26, abra lá comigo, Romanos 8, 26, bem rapidamente. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou de orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante pensarmos que o Espírito Santo nos concedeu uma linguagem de oração. É uma língua para que você possa orar. Essa oração é a oração mais inteira que a gente pode fazer, porque a Bíblia fala que aquele que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus em mistérios. Então ninguém entende. Significa que se você não entende essa língua, você não vai poder duvidar. Quantos já oraram por alguém e imediatamente bateu a incredulidade no coração, dizendo: não estou crendo muito nisso que eu orei não. Foi só comigo, é? Em algum momento, se você nunca passou por isso, impõe as mãos sobre mim e ora pela minha vida. Porque certamente que essa incredulidade pode ter batido. Isso não acontece com a oração em línguas, porque ela é uma oração que o Espírito Santo te influencia a orar a perfeita vontade de Deus. É uma oração inteira, não vai passar pela sua mente para você colocar nenhum tipo de incredulidade. É interessante também observarmos a palavra ajuda. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra ajuda é uma palavra grega sunantilam banomai. Significa ajudar, pegar junto, com algum propósito. Significa que não é o Espírito Santo que ora sozinho, nem você que ora sozinho. É você que ora com a ajuda dele. Na verdade, o Espírito Santo te dá a língua e te dá toda a intercessão. Você só tem que ser participante, pegando juntamente com ele e fluindo em línguas. Um outro benefício dessa
manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida também é a edificação pessoal, porque aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Essa palavra edificar é a palavra grega oikodomel, e ela significa erigir uma construção, como se fosse edificar uma casa. Significa que você está edificando a sua vida espiritual, tijolo por tijolo, alicerce por alicerce, azulejo por azulejo, piso por piso. Se você não fala em outras línguas com frequência, significa que de repente a sua casa está sem forma e vazia. Você precisa então entender nessa noite que a sua vida espiritual, o seu progresso espiritual depende disso. Mas pastor, eu leio muito as escrituras. Parabéns, muito bom. Pastor, eu vou muito à igreja. Parabéns, é muito bom. Mas a oração em línguas é aquilo que você vai fazer para edificar a sua vida. Essa edificação, ela tem a ver com algumas resistências que o Espírito vai te dar. Ele vai te conceder algumas resistências para você resistir, muitas vezes, uma tentação. As suas fraquezas, elas começam a desaparecer, elas começam a morrer. Deus, ele começa a edificar a sua vida espiritual. Existe um destino espiritual para que nós venhamos atingir, e a oração em outras línguas, ela acelera o processo. Ela faz com que você chegue lá o mais rápido possível. Existe um processo também de afiar os dons espirituais. À medida que você está orando em outras línguas, o seu espírito está orando de fato, está orando bem, e você está afiando o seu machado. É mais ou menos assim: se você não afiar o machado, você vai demorar 2 ou 3 dias para derrubar uma árvore, ou de repente não vai nem conseguir derrubar, dependendo da dureza da árvore. Agora, quando você passa algumas horas orando em outras línguas, o seu machado é afiado e aquela árvore cai. Essa árvore pode ser um problema que persiste na sua vida, pode ser algo que você queira alcançar, mas que até agora não se manifestou, pode ser a libertação, pode ser qualquer coisa. O que o Espírito Santo faz você orar é mistério, a gente não sabe, mas uma coisa eu tenho certeza, é bastante eficaz. Aleluia, é muito eficaz para fazer você crescer e para fazer você progredir. O terceiro bônus que a gente recebe com esse revestimento de poder é a edificação da fé. A palavra de Deus diz em Judas 20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E edificar a fé, eu penso que seja mais ou menos um certo tipo de maturidade cristã, para que você possa superar algumas coisas. A maturidade cristã, na verdade, ela virá porque você está sendo treinado a se relacionar com o mundo espiritual. Entenda bem, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então significa que tudo que nós podemos ver veio do mundo espiritual, veio do invisível. Não existia a terra, não existia o ar, não existiam as águas, não existia o oceano, não existia a vida marinha, nós não existíamos, apenas Deus existia. E Ele trouxe tudo à existência do mundo invisível. Isso me passa uma grande mensagem de que tudo é gerado no mundo espiritual e se reflete no mundo físico. O falar em outras línguas vai treinar você a viver nesse mundo, nessa dimensão do Espírito, porque tem que ser muito doido para falar uma língua que você não entende. Sim ou não? Daí muitas pessoas se travam, não recebem o batismo com o Espírito Santo porque quer entender. Meu irmão, a língua é estranha mesmo. A maior revelação dessa noite, a língua é estranha. Não adianta tentar compreender. É uma linguagem que Ele te dá, uma linguagem de oração. Agora, quando você começa a falar essas línguas, certamente que você agora está entrando na vibe
do Espírito Santo, está alinhado com Ele no seu plano e na sua vontade. Passa 1 hora, passa 2 horas orando essa língua. De repente você não tem nem mais vergonha de orar em público. Essa aqui é uma cutucadinha, quem tem vergonha de orar em língua em público. Essa língua foi Ele que te deu, é sobrenatural, meu irmão. Não tenha vergonha de orar em público, não. Porque você vai, com o tempo, você não está nem aí. Obviamente, com devido cuidado, se houver algum incrédulo por perto. Mas se só tiver crente do reteté, arrocha, meu irmão. Então me parece que vai treinando você a viver uma vida no Espírito. Vai capacitando você para isso. E isso faz com que você comece a acreditar no sobrenatural. Vai treinando o seu espírito a viver as coisas sobrenaturais. Ora, se você não é capaz de falar uma língua estranha que você não entende, certamente que você não vai mergulhar nas profundezas do Espírito. Então, a oração em línguas é um treinamento, é um começo, para que a sua fé nas coisas espirituais sejam ativadas. E você comece, então, a mergulhar nessas águas. Imagina aí, meu irmão, que numa antiga aliança, um homem chamado Josué tinha a missão de colocar o povo de Israel na terra. E ali ele se depara com Jericó, o primeiro obstáculo. Jericó cai. Dali em diante ele começa a tomar os outros reinos. Mas chegou um momento em que ele estava tomando determinado reino. O povo estava fugindo, os inimigos. E me parece que dentro do coração ele tinha uma meta, ele tinha um certo prazo para tomar aquela cidade. Agora estava escurecendo, querendo escurecer. Josué, ele iria perder tempo, ele não quis perder tempo. Ele deu um comando simples. Ele olhou para o sol e disse assim: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O homem falou com o sol e falou com a lua. Pensa bem se não tem que ser um camarada que já está numa dimensão espiritual. Ele falou com o sol e falou com a lua. E por incrível que pareça, os dois lhe obedeceram. Aleluia! Os dois lhe obedeceram. Ei, meu irmão, Deus é contigo. Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você. Deu o comando, deu o comando, deu o comando. Ele deu um comando e tudo lhe obedeceu. Imagina aí que no Novo Testamento, Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro lado. Ficou tarde, ele estava em oração. Agora ele vai para a margem do lago. E quando ele chega na margem do lago, ele percebe que não tem nenhum barco para ele atravessar para o outro lado. Fator limitador. Ele olhou, não havia nenhum barco, não tinha ninguém para alugar. Qualquer um de nós ia dizer assim: no outro dia eu vou. Mas Jesus já estava vivendo numa dimensão do Espírito. Ele olhou e disse assim: chegou a hora de eu andar por sobre a água. Todo mundo até aqui afundou, quem tentou fazer isso. Mas eu vou conseguir. E Jesus então começou a andar por sobre as águas. Ele foi treinado a viver na dimensão do Espírito. É impressionante observarmos esses relatos e entendermos que existe um poder disponível. Não diminuiu, não diminuiu, não diminuiu, não diminuiu. O poder permanece o mesmo. Não diminuiu, não diminuiu. Está disponível para mim e para você. Precisamos nos treinar. E a oração em outras línguas vai fazer esse papel. Rapidamente eu gostaria de falar sobre os dons do Espírito Santo. Na verdade, existe duas unções. Uma unção que opera dentro e uma unção que opera sobre. Tem um livro aí, o Espírito Santo dentro e sobre nós, varão. Glória a Deus. Se você puder passar na livraria e encomendar o Espírito Santo dentro e sobre. E também o livro Línguas Depois do Pentecostes, do irmão Reagan. São 2 livros. Esse Almirante disse que está lá, disponível para você. Então, é importante que você pegue essa instrução e não deixe ela morrer. Você vá para a sua casa e continue o estudo. Quem tem os módulos do Rema, vá, porque tem um conteúdo ali muito bom. A gente percebe, irmãos, que existe a unção dentro. Essa unção, ela vai operar
para me abençoar. Essa unção abençoa a minha própria vida. A unção dentro. Essa unção dentro de mim, ela vai fazer com que eu dê os 9 frutos do Espírito. Porque quem vai dar o fruto sou eu, não é o Espírito Santo. Em algumas traduções, em Gálatas 5, né, abra lá em Gálatas 5, que eu quero te mostrar aqui algo. Gálatas 5, 22. Em algumas traduções está Espírito Santo com E maiúsculo. Não é o Espírito que dá o fruto. É o meu espírito recriado que dá o fruto. Entende? O Espírito Santo me auxilia nesse processo. Porque Ele é o conselheiro, Ele é o meu ajudador. Ele vai me ajudar nesse processo de transformação. E tem gente que dá muito trabalho para o Espírito. É um grande desafio. O Espírito Santo olha assim, rapaz, que desafio que é transformar esse homem. Mas ele topa qualquer parada. Tá certo? Tá certo? Ele entra dentro de você para te transformar. Quando já viram o Matrix? O Matrix, quando aquele cara entra dentro do outro, pronto, da mesma forma o Espírito entra dentro de você para te transformar nesse processo. Diz assim, Gálatas 5, 22. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Sim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e fé. Esse é o fruto do Espírito. Esse aqui é o caminho da felicidade. Se você andar no Espírito, jamais vai satisfazer as vontades da carne. Você vai estar em paz, você vai estar em alegria, em amor. E enquanto essas coisas não há lei, ou seja, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Observe então que é um nível de vida superior e deve ser perseguido por nós. Manifestar o fruto do Espírito é o dia a dia nosso, e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Essa unção dentro de nós tem a capacidade de nos transformar. Agora existe um bônus: a unção sobre nós. Olha só que coisa fantástica, é dentro e sobre. A unção sobre nós tem a capacidade de alcançar os outros. A unção dentro alcança a mim mesmo, fazendo eu produzir o fruto. Mas a unção sobre mim, ela vai alcançar as outras pessoas. É uma unção para atingir o corpo de Cristo, para atingir as pessoas do mundo, para que elas possam experimentar do poder de Deus. Entende bem? Deus não foi egoísta. Deus é poderoso, sim ou não? Ele compartilhou centelhas do seu poder com a gente, para a gente também sentir a mesma coisa. Que coisa fantástica. É mais ou menos como você tem o seu filho, coloca ele no seu colo, na direção ali, e você vai, ele se sente todo animadinho, né? Porque está na direção, fica. Então Deus olha para você e você se sente bem quando você está sendo usado por Ele em algum dos 9 dons. Não é? É o mesmo sentimento. Eu creio que é o mesmo sentimento que Deus sente. Então imagina aí que são 9 dons do Espírito Santo. E eles foram divididos em categorias. Deixa eu falar rapidamente sobre eles. Temos os dons que são de expressão vocal. Diga, expressão vocal. Os dons de expressão vocal, eles dizem alguma coisa, eles falam alguma coisa. Então, variedade de língua. Diga, variedade de língua. Vamos lá, para a gente decorar bem, hein? Variedade de língua, interpretação de línguas e profecia. Profecia. O outro grupo são os dons revelacionais. São os dons que revelam algo. Diga comigo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O outro grupo são os dons de poder. Diga, poder. Power. Poder. Os dons de poder são o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Então são 9 os dons do Espírito e foram divididos em categorias. É tão bom a gente fazer parte de uma igreja que ensina essas coisas, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. E olha que eu estudava, imagine se eu não estivesse estudando. Ninguém nunca parou para explicar, cara, isso funciona desse jeito aqui. Então vamos lá aprender um pouco hoje. Vamos começar aí pelos dons de expressão vocal. Certo? Vamos começar pelos dons de expressão vocal.
Deixa eu me achar aqui na minha colinha abençoada. Vamos começar pelo dom de variedade de língua. O que é variedade de língua? São línguas que são faladas no planeta Terra, mas que a gente não conhece. Não sabemos essas línguas. Quando você vai em Atos capítulo 2, você vai ver que quando veio o revestimento de poder sobre aquele povo, eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam do lado de fora começaram a observar eles falando outros idiomas. Tinha gente ali do ponto da Bitínia, Capadócia, regiões de Cirene, da Arábia, de vários lugares do mundo. E eles estavam vendo aqueles homens falar das grandezas de Deus. E eles entenderam no seu próprio idioma. Esse dom de variedade de língua é muito importante, porque se tiver alguém de outra nação aqui, o irmão começa a falar em mistério, e Deus vai alcançar aquele homem no seu idioma. Um dia desse eu estava dando um estudo bíblico num lugar, o irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, eu comecei a falar inglês numa vigília. Eu soube que era inglês porque tinha 2 professores lá, e eles chegaram para mim e disseram: irmão, o senhor estudou inglês? Ele falou: não estudei. Ele falou: até o tempo verbal você falava no tempo certo. Até o tempo verbal. O irmão David Robertson, autor do livro Andando no Espírito, Andando no Poder, ele conta que estava numa rádio e ele começou a falar em língua, uma língua diferente que ele nunca tinha falado. Ele começou a fluir naquilo. Dali a pouco alguém liga para a rádio e diz: esse homem aí já esteve na Albânia? Ele falou um tipo de língua que não é falada na Albânia de uma forma geral, mas numa determinada tribo. Eu ouvi, Deus falou comigo, me deu respostas no meu próprio idioma, como eu fiquei feliz. Aleluia. Certa vez um homem estava numa reunião e de repente alguém começou a falar em hebraico. E tinha um judeu ali dentro. E ele não sabia que estava falando em hebraico, só estava fluindo no espírito. Quando terminou, ele perguntou: o irmão já esteve em Israel, mora em Israel, o irmão fala hebraico tão bem. Ele falou: eu? Você fala hebraico tão bem, você acaba de recitar todo o Salmo 23. Observe que é um poder. Quem criou as línguas, irmãos? Foi Deus. Ele opera como Ele. Existe a interpretação de línguas. E nesse caso não é tradução. Interpretação de língua não é tradução. Não é pegar e traduzir. Significa que você vai ter uma percepção do que aquilo significa e você vai falar num ambiente público. A interpretação de língua é um dom que equivale ao dom da profecia. Então, quando alguém está interpretando a língua, não é tradução, ele está tendo uma percepção do que aquilo significa, e ele então está trazendo no idioma que a gente pode entender. Aleluia, até aqui tudo bem? Tem também o dom de profecia. O dom de profecia é uma inspiração divina, onde você está recebendo uma mensagem e você está trazendo um idioma conhecido, para que as pessoas possam, muitas vezes, serem edificadas, exortadas, né? Edifica, exorta e consola. O dom de profecia, diga, edifica, exorta e consola. Então, tem essas 3 características. Se não edifica, se não exorta, se não consola, é tudo menos Deus. Pode ter certeza disso. Nesse período de pandemia, eu recebi muitos contatos, muitos comunicados, era versículo de tudo quanto era lado. No ramo da escatologia, o povo tudo apavorado. E eu estou só observando. Aí um irmão me montou uma série de vídeos. As pessoas nos vídeos, naquelas mensagens, falavam assim: dia 8 de maio, a terra vai ficar escura. E vai ficar escura por 3 dias. Após, já estamos começando o princípio das dores. Olha aí. E aí, a mensagem era a seguinte: você não deve abrir a porta para ninguém. Porque quando as pessoas abrirem a porta, demônios irão entrar e irão fazer arruaça. Imagina aí, a profecia era essa. Agora, eram várias pessoas trazendo a mesma profecia. Aí eu peguei aquilo e respondi para o irmão. Eu falei: irmão, é muito bom a gente julgar a profecia. E como que a gente consegue fazer esse julgamento? Vamos julgar comparando com o que está escrito. Sim ou não? Sim. Se divergir, não é Deus. Se divergir, não é Deus. Eu disse para ele: essa profecia diverge em vários pontos. Em primeiro lugar, esses sinais que o irmão está falando aí só vão acontecer na tribulação. Mas não fala de demônios, mas vai ficar escuro.
Existe um tempo para isso acontecer que não é agora, porque a igreja é tirada antes da tribulação. Diga, antes da tribulação. Então nós não vamos ver isso, já começa errado por aí. Segundo, que Deus não vai liberar nada para trazer terror para ninguém, porque isso é um terror, não é não? Os demônios vão entrar, vão te pegar, já sabe que isso está errado. Eu disse para ele, ele falou, mas Antônio Lira, fala assim, mas Antônio Lira, foram vários irmãos que trouxeram. Eu falei, pode ser 600 irmãos que venham trazer a mesma coisa. Só porque eles estão falando a mesma coisa, não significa que seja verdade. Só é verdadeiro se tiver na palavra. Se não tiver na palavra, não é verdadeiro, meu irmão. O outro mandou uma outra profecia para mim, dizendo que o irmão disse que já era o finais dos tempos, e já estávamos vivendo esse tempo, e ele profetizou não sei quantos minutos, e depois ele morreu. Olha, irmão, depois que ele profetizou, ele morreu. Então isso é verdade. Quem disse para você? Porque alguém profetizou e morreu depois, que é verdade. Quem disse que é verdade? O que eu tenho que fazer é minha obrigação, julgar com a palavra de Deus. Não sou cético, eu acredito em profecia. Eu creio em profecia, eu creio nos dons, eu creio em milagre. Agora, eu faço o recomendável. Aquilo que é recomendado é a gente examinar. Glória a Deus, irmãos. Então nós vimos aí os 3 dons de expressão vocal. Diga, variedade de língua, interpretação de língua e o dom de profecia. Também vamos ver agora os 3 dons revelacionais. São dons que revelam alguma coisa. Nós temos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. São 3 dons que revelam algo, não é? Então, palavra da sabedoria revela o futuro. Diga, futuro. A Bíblia fala em Atos capítulo 21 que um profeta chamado Ágabo, esse pegou o cinto de Paulo e disse, isso vai acontecer ao dono desse cinto. Esse varão vai ser preso em Jerusalém e vai passar por um período turbulento na sua vida. Então, ele revelou o futuro, tá certo? Também o dom de palavra de conhecimento, obrigado minha metade. O dom de palavra de conhecimento revela o presente e o passado. Digo, o presente e o passado. Quando a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana no poço, ele disse para ela, tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu marido. Ele revelou para ela o passado e revelou também o presente. Esse dom é realmente muito fantástico, porque revela tanto o passado quanto o presente. Tive uma experiência certa vez, quando eu estava na flor da idade, aguardando a digníssima chegar. A digníssima chegar. Eu tinha conhecido uma pessoa na minha juventude e depois de convertido me encontrei com ela, sendo que era julgo desigual, ela não era cristã, eu era novo convertido, e aí reacendeu aquela paixão e eu pensei que eu pudesse ficar com ela. Comecei a orar pela vida dela para ela se converter, tentando convencer Deus dos meus planos. Imagina aí, como uma criança tenta convencer os pais a fazer algo que ela quer, não é verdade? Estava eu, uma criança espiritual, querendo convencer Deus a fazer o que eu queria. Bom, logo numa quarta-feira, no mesmo dia, eu fui no culto e Deus usou ali um pastor. Ele chegou e foi bem categórico. Ele estava pregando sobre outra coisa, ele parou a mensagem e disse assim, vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Pastor Moisés Malafaia, primo de pastor Silas Malafaia, já partiu, já está na glória. Ele abriu o parênteses e disse assim, pessoas crentes não namoram pessoas do mundo, fecha parêntese. Foi bem direto, foi ou não foi? Deus foi bem direto comigo, mas eu ainda insisti. E aí no sábado, eu fui ministrar num determinado lugar, era um grupo de irmãos que se reuniam ali para orar, de jovens, não é? E nós nos ajoelhamos para orar, e veio um irmão de outro lugar, o irmão veio andando, colocou a mão no meu ombro, e a mensagem foi rápida também. Ele disse assim, eis que eu tenho preparado para ti uma varoa que não é essa. Não podia ser mais específico, né, Marcos? O que foi que eu fiz? Eu peguei, rasguei aquele contato e encontrei a minha varoa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, foi o dom da palavra do conhecimento. Esse que eu tenho preparado para ti, uma varoa que não é essa. E tem o outro dom que é o discernimento de espírito. O dom de vou terminar, não vai dar tempo de eu falar sobre os dons de poder, mas fica para as cenas do próximo capítulo, tá certo? Mas o discernimento de espírito é ver, ouvir, cheirar na dimensão espiritual. Entendeu aí? Ver, ouvir, cheirar na dimensão do espírito. As pessoas vê anjos, ela vê demônio, ela começa a ter visões e revelações no mundo espiritual. É tão interessante esse dom em manifestação que eu já tive algumas experiências de ver as pessoas operando num dom como esse. Tinha um profeta na nossa igreja chamado Paulo Celso, não é? Ele era meio gago, mas era um cara bem usado por Deus, sabe? Um homem bem simples. Uma vez ele chegou para o pastor na época lá e disse assim: eu vi o irmão lá naquela terra. Ele falava assim, lá naquela terra, eu vi uma bandeira, Israel. O pessoal não aguentou, né? Israel, esse lugar aí. E um ano depois o pastor estava lá e não tinha condição nenhuma de ir para aquele lugar. Ele teve uma visão. Uma outra oportunidade, eu estava com ele num churrasco e chegou um jovem. Quando ele apertou a mão do jovem assim, ele falou assim: jovem, eu sinto um cheiro de sangue fresco. Falou para ele: você está andando com algumas amizades que vão te levar à morte. E o jovem, na mesma hora, ele concordou com aquilo. Na mesma hora, não é? Eu vejo esse dom também na vida do profeta Samuel. Quando ele vai subindo o monte, Saul havia sacrificado, ele ouve, ele diz: que balido de boi sendo sacrificado eu ouço no meu ouvido. É impressionante, não é? Como que esse dom, ele opera. Queridos, é muito importante entendermos que o poder que a gente recebe, a gente falar em outras línguas, orar em outras línguas, é só a porta de entrada para a manifestação dos dons. É só o início desse grande oceano que é nós operarmos nos dons espirituais. Paulo encoraja a igreja a progredir nos dons. Você deve começar e deve progredir na questão dos dons. E outra oportunidade, quem sabe a gente termina então essa ministração. Mas glória a Deus pela sua vida. Foi um culto de ensino, foi um pouco diferente, mas com certeza você foi abençoado. Falando em poder de Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas. E você está enfermo, coloca a mão sobre a enfermidade. Quero chamar o Ministério de Louvor, o Ministério de Música. Coloque a sua mão sobre a enfermidade e vamos orar. Glória a Deus. Acredite, existe um poder disponível para trazer cura para você imediatamente. Glória a Deus. Existe um poder disponível para levantar você agora. Vamos orar e falar com o Pai. Aleluia. Tudo está debaixo do nome de Jesus. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder e toda a enfermidade deve se curvar diante do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que estavam enfermas. Estou conjugando o verbo no passado de propósito, porque eu acredito que a partir de hoje essa pessoa vai se levantar. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade e declaro falido todo o plano de Satanás nessa vida. Em nome de Jesus, toda a obra maligna se desfazendo agora. Em nome de Jesus, eu declaro esse corpo sarado e curado a partir de agora. Levantado, andando, tendo a sua vida normal. Em nome de Jesus, todo caroço secando agora, desaparecendo agora desse seio. Em nome de Jesus, caroço, seque, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o teu poder em manifestação, endireitando essa perna. Em nome de Jesus, toda dor no osso, cessando a partir de agora. Toda dor nas juntas, aleluia, nos ossos, nos ligamentos. Toda dor desaparecendo agora, em nome de Jesus. Eu declaro toda a enxaqueca crônica, deixando essa vida. É desde a juventude a enxaqueca. Eu declaro deixando essa vida agora, em nome de Jesus. Completamente livre.
livre, 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 completamente livre, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero orar pelas pessoas que estão agora na sua casa, que ouviram essa palavra e que perceberam que existe um poder disponível para que você possa receber. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu peço que você agora se concentre no seu espírito, porque o Espírito Santo vai falar as línguas que você precisa dizer. Eu quero que você tenha a ousadia de falar o que o Espírito Santo vai te comunicar. Em nome de Jesus, receba o revestimento agora. Receba o revestimento agora. Receba agora em nome de Jesus. Fala em outras línguas fluentemente. Em nome de Jesus, recebe o batismo. Recebe o batismo. Recebe o batismo. Em nome de Jesus. Aleluia. É o seu dia. Chegou a sua hora. É o revestimento de poder que você precisa para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para avançar para dentro do seu propósito. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. A partir de agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer ainda uma terceira oração. Eu quero orar por aquelas pessoas que querem fazer Jesus Senhor da sua vida. Você ainda não aceitou Jesus e precisa fazer isso. A Bíblia diz que se você confessar a Jesus com a sua boca, crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, aleluia, e com o coração se crê para a salvação. Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero deixar para trás a velha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. De agora em diante eu sou teu, eu sou tua. Eu quero caminhar ao teu lado. Eu quero caminhar ao teu lado em parceria com o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, venha habitar dentro de mim. Faça morada. Eu sou morada sua. Eu sou morada sua. Eu sou morada sua. Transforma a minha vida. Aleluia. Me dê sentido à minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero entrar em parceria contigo. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Glória a Deus. Diga amém se você fez essa oração. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Que maravilha. Glória a Deus.